Então, bora lá? Vou abordar hoje um setor do mercado brasileiro que eu ainda não comentei, que é o setor de construção civil, tá? E nós vamos analisar dados de uma empresa do setor de construção civil e vocês vão perceber que os dados, novamente, indicam para que lado o mercado vai. Aumenta a sua probabilidade de ganho se você seguir o que o gráfico está te dizendo, tá? Eu quero sair daqui querendo mostrar para você que a análise gráfica é a sua melhor aliada dentro do mercado tão complexo que é a renda variável, tá? Se os dados estão aí para a gente analisar, fazer uma análise do histórico dos dados, da movimentação histórica dos dados, e depois projetar futuras movimentações, os dados estão aí, pessoal, para ajudar, tá? Ajudar. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Agora, se vocês quiserem acelerar o aprendizado, entre agora no meu acompanhamento semanal. Eu estou fazendo uma promoção onde esse acompanhamento semanal que eu faço com as pessoas, ele está saindo de R$ 90 para R$ 25 por mês, pessoal. Está muito barato. E nesse acompanhamento semanal que eu faço com vocês, eu vou fazer uma aula ao vivo toda semana, ensinando uma análise gráfica, essa análise de dados que eu trabalho, essa análise de dados de médio prazo e longo prazo, porque você ganhar na bolsa será no longo prazo, pessoal, não vai ser do dia para a noite. Coloque isso na cabeça. Se você estiver pensando que você vai entrar agora na bolsa e daqui 1 ano, 2 anos estará rico, você está enganado, porque não vai acontecer isso aí, ok? Então, neste acompanhamento semanal, teremos essa aula ao vivo toda semana e nos fins de semana eu vou gravar um vídeo fazendo uma análise semanal do que aconteceu no gráfico semanal e no gráfico mensal, quando fechar o mês, de várias ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas e tesouro direto, que também fazemos análise pelos gráficos, né? Analisando os gráficos de juros futuros, eles que servem como base para gerar aquela taxa ali todo dia do Tesouro prefixado e do Tesouro IPCA, certo? Então, hoje eu falarei da Exetec, tá? Exetec, que é uma das ações de construção civil aí mais fortes do mercado em relação a fundamentos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês é a parte gráfica, tá? É a parte dos dados. E aí a gente vai analisar aí e mostrar como está o meu viés para esta ação, ok? E lembrando aqui, não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda nesse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma análise baseada em dados, tá? Para ajudar na sua tomada de decisão. Cada um toma a decisão que achar melhor para você. Eu utilizo os dados, eu utilizo o gráfico para me auxiliar. Percebi que essa é a melhor ferramenta depois desses 15 anos que eu mexo com bolsa, né? Nos meus últimos 10, 12 anos, eu trabalho com gráficos e ele realmente me ajudou bastante, principalmente quando eu saí do curto prazo também, que esse é um grande problema, e parti para o médio prazo, longo prazo, esses gráficos maiores, ok? Então vamos analisar o gráfico mensal de Exetec, ok? Então, colocando aqui, Exetec, deixa eu tirar aqui, ó. Aliás, nessa acompanhamento semanal, você entra aí no link, na descrição do vídeo, tá? Você vai entrar lá, vai acessar o link, ele vai mostrar para você o valor de R$ 90 e você vai inserir o cupom escrito Natal, ok? Natal, e aí o preço vai ser alterado, vai de 90 para R$ 25 e corra, tá? Porque se encerra neste domingo, dia 8 de janeiro, ok? Bom, então, bora lá. Pessoal, gráfico na tela, Exetec, gráfico mensal, tá? O que nós temos aqui no gráfico da Exetec? O que a gente faz quando a gente vai fazer uma análise de dados? Eu vou ver o histórico do preço,
tá? Eu preciso conhecer a teoria de Dow, né? Então, temos tendências de alta, o movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, tá? Temos esses movimentos e temos as tendências de baixa que fazem o movimento contrário, né? Que faz esse movimento de impulsão para baixo e correção para cima. Isso é uma tendência de baixa, tá? Então, todo gráfico que você abrir, você vai perceber esse zigue-zague. Você não vai encontrar gráficos que vão andar só assim, reto, cai reto e vai reto. Não vai ter isso. Ele vai ter momentos de ondas, né? Como esta aqui para cima e ondas para baixo, tá? E a ideia aqui é você estar a favor da tendência maior daquela ação, ok? Bom, então vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês, ó, que Exetec, né? Vamos colocar aqui rapidamente. Tivemos, eu vou passar rápido aqui. Tivemos aqui uma alta de 2008 e o mercado subiu forte aqui, fazendo zigue-zagues longos, né? Longos zigue-zagues ascendentes, né? Longos zigue-zagues ascendentes, e até que ele faz isso aqui, ó. Ele vai, sobe, cai, sobe, não marca um novo topo e ele começa, anda de lado e cai aqui e começa a ceder. Começa a ceder, ok? Então, para quem não sabe como é que funciona, tá? Eu vou colocar aqui de novo aqui perto. Então, aqui tínhamos um movimento de impulsão, uma correção, um movimento de impulsão, movimento lateral, tá? Que é um movimento de correção. Ele sobe, ele testa de novo o fundo sem fazer, só testando o fundo, tá? Sobe de novo, faz um novo topo, tendência de alta ainda, tá? Aí, a partir daqui em 2013, ele cai, faz um fundo também novamente nesse patamar, e aí eu vou marcar esse patamar aqui, ó, esse patamar. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, pessoal, se ele está fazendo um movimento mais lateral aqui, nesse movimento lateral, o que ele não pode é começar a perder o fundo aqui, esses fundos aqui, porque ele vai fazer pivô de baixa, tá? E foi o que ele fez. Ele veio para cá, sobe um pouco, marcou um topo e foi perdendo o fundo, né? E foi perdendo o fundo, veio até aqui, voltou, faz um novo topo, novo fundo, novo topo, novo fundo. E o que temos aqui? Tendência de baixa clara, né? Ó, eu tenho aqui um topo. Opa, deu uma travada aqui no computador. Eu tenho topos mais baixos, tá? E tenho fundos, fundos mais altos, tá? Fundos mais altos, ok? Então, eu vou traçar um canal aqui de baixa ligando esses pontos aqui, ó. Esses pontos. Então, à medida que o preço, vai deixando os topos, eu vou traçando um canal, tá? Eu tenho uma ferramenta de canal aqui nessa plataforma, e essa plataforma é gratuita, tá? Então, eu traço esse canal e deixo aqui. E eu estou vendo que está numa tendência de baixa e eu crio esse canal, tá? Eu crio esse canal e vejo que está numa tendência de baixa. Bom, se ele está numa tendência de baixa, o que acontece? Se ele tem um movimento muito amplo de alta, o que dá a entender é que ele está fazendo uma correção deste movimento aqui, Então, a ideia é pegar a retomada do mercado para cima, tá? Então, o que eu quero é tentar comprar aqui. Comprar nesse patamar aqui é difícil, tá? Não é fácil, é difícil, tá? Mas eu falo, são duas coisas. Quando eu vejo a movimentação do preço, eu preciso perceber uma alteração no comportamento do preço. Então, quando eu tento comprar nesses níveis aqui, e eu vou mostrar como eu poderia já achar essa região aí para gerar a primeira parte de compra, se eu confiasse ali no mercado, tá? Seria compra pelo risco. E a compra mais tranquila é esperar a saída do preço do canal de baixa, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, o que é comprar pelo risco, pessoal? Eu tenho um canal de baixa
E, principalmente, eu tenho esse pivô aqui, ó, prestem atenção, eu tenho esse pivô que vem aqui para baixo, tá? Ele que marcou a tendência de baixa, fez um topo mais baixo que esse aqui, e ele foi perdendo o fundo, tá? Então, o que eu tenho aqui é a tendência de baixa. Isso aqui, ó, esse movimento, o primeiro movimento de impulsão aqui, e depois ele perdeu o fundo, esse aqui é o principal movimento, porque este movimento mostra quais serão os possíveis alvos para baixo, aqui, nessa região de baixo aqui, os possíveis alvos para baixo do onde o mercado pode parar, tá? E o que a gente utiliza aí nesse momento para buscar esses possíveis alvos? Uma expansão de Fibonacci, tá? Então, eu uso a expansão de Fibonacci utilizando essa pernada de baixa, que foi a pernada que iniciou o movimento de queda da EZTEC, e vou fazer 3 projeções para baixo, tá? A expansão de Fibonacci tem 3 expansões, e eu vou colocar aqui as expansões, tá? E aí, nós vamos verificar aqui onde o mercado pode parar, em quais zonas ele pode parar. Então, eu vou projetar, eu projetei aqui, tá? E eu tenho 3 níveis, tá? Eu tenho o primeiro nível, eu tenho o segundo nível e eu tenho o terceiro nível de Fibonacci. Por que eu falo que quando eu faço uma leitura correta, se eu estou entendendo que o preço está numa tendência de alta e ele está fazendo um processo de correção dessa pernada aqui, a minha expectativa é que ele atinja um desses 3 alvos aqui e, a partir daquele momento, mude a direção. Eu, normalmente, busco fazer compras pelo risco, tá? Ao invés de esperar a movimentação acontecer, a saída do canal de baixa, tá? Que já está consolidado aqui nesse canal azul que eu coloquei, eu faço a primeira compra pelo risco numa empresa forte, EZTEC é uma delas, tá? Comprar no terceiro nível de Fibonacci. Então, aqui, eu teria comprado mais ou menos na região aqui de 7,15, R$ 7, tá? E veja que o preço veio para primeiro patamar de expansão, e ele repicou, aí ele cai para a segunda expansão de Fibonacci, sobe e ele vem para a terceira. Aqui na terceira, vamos analisar aqui, ó, seria a minha compra pelo risco, tá? Logicamente, porque a tendência de baixa poderia continuar, tá? Poderia continuar. Então, essa seria a minha primeira compra pelo risco, tá? Até que ele vai, nesse patamar aqui, ele pega, faz um movimento para cá, ele vai fazendo um segundo movimento que não perde esse fundo, e ele começa a subir, e quando ele rompe o topo, ele faz essa barra forte aqui. Então, deixa eu tirar aqui essa compra pelo risco que eu já coloquei, tá? E aí ele faz esse movimento aqui. Então, olha esse movimento, o que ele fez aqui? Ele rompeu o canal de baixa. Ele rompeu o canal de baixa e rompeu esse ponto aqui, ó, de topo. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho um fundo, esse fundo mais alto que o outro, ok? Então, deixa eu tirar aqui. Eu tenho um fundo mais alto que o outro, ó, ou no mesmo nível, não tem problema, tá? Mas ele não perdeu esse patamar aqui e rompeu e fez um zigue-zague ascendente, e esse pivô de alta que a gente chama, ele rompe aqui esse canal de baixa. Então, esta barra aqui, quando supera a máxima dessa barra, então seria nesse patamar aqui, é gerada a minha compra, tá? Então, seria a compra mais segura. A partir daí, o que eu espero? Se eu estou acreditando no movimento de alta, eu espero esse movimento de impulsão, correção e o próximo movimento de alta. É isso que eu espero, ok? Então, vamos lá. Então, aqui ele faz a entrada, a segunda entrada e a entrada mais segura. E vamos acompanhar novamente pelo zigue-zague do mercado. Gráfico mensal, pessoal. Então, o que acontece, quando eu estou analisando o gráfico mensal, eu olho uma vez por mês. Terminou o mês de janeiro, dia 30, dia 31, eu vou olhar o final, o que formou da barra, né? E vou seguindo esse gráfico, ok? Então, olho uma vez por mês.
esse gráfico. Então, ele faz um movimento que gera uma impulsão para cá. Ó. Aí, ele tem um ciclo maior aqui agora. Aí, ele faz uma correção. Ele vai andando de zigue-zague. Depois faz uma subida de novo. Novo topo. Novo fundo. Novo topo. Novo fundo. Novo topo. E aí, ele vai e cai reto. Então, o que é isso aqui? Esse movimento está mostrando para mim que, naquele momento, o mercado mudou de direção deste ciclo aqui, ó. Deste ciclo aqui, tá? Porque eu tinha zigue-zagues nesse canalzinho aqui de alta, eu tinha zigue-zagues ascendentes. Quando ele faz essa queda aqui, ele perde o movimento de alta desse ciclo aqui. Acontece que esta correção que ele faz, ele não fez um zigue-zague para baixo, ele não fez isso. Isso aqui mostraria uma tendência de baixa clara, quando ele fizesse esse topo mais baixo que aquele ali e depois perdesse o fundo, tá? Só que ele cai reto e ele cai reto e faz uma correção. Então, o mercado ele funciona assim, como eu já tinha falado, ele tem um movimento de impulsão, uma correção, impulsão, correção, impulsão. Se eu pego gráficos menores, esse é o gráfico semanal, se eu pego esse é o gráfico mensal, se eu pego o gráfico diário, eu vou ter esse movimento aqui, ó. Já travou de novo meu computador aqui. Deixa eu... Peraí, vamos ver se aparece aqui. Opa, apareceu aqui, ó. Então, ele vai fazendo esses movimentos aqui, ó, dentro dele. Esses movimentos que ele fez aqui agora são esses aqui que eu acabei de mostrar. Ele está dentro desse canal aí, ó, tá? Ele está essa pancada que ele deu, essa impulsão que ele deu, foi em formato de zigue-zague. Ele cai. Ele pode cair em linha reta ou ele pode realizar movimentos de zigue-zague aqui dentro, tá? E provavelmente esse ciclo aqui formou zigue-zagues descendentes no gráfico diário, no gráfico menor, tá? Então, quando ele faz esse movimento e corrige, ele está corrigindo esta alta. Tanto é que se eu pegar uma retração agora de Fibonacci, tá? Desse movimento aqui, ó, esse movimento de impulsão e a retração, ele deve parar numa zona de retração aqui. Então, eu vou colocar aqui a retração, ó, a retração, e veja, deixa eu tirar isso aqui, e veja que na retração ele pode parar numa das três, deixa eu apagar isso aqui, ele pode parar numa das três retrações. Ele para na primeira, aqui, tá? E a partir daí ele faz esta barra de impulsão, que a gente chama de barra elefante, tá? É uma barra super compradora. O ponto que ele caiu aqui também é um ponto extremamente interessante. Por que é um ponto extremamente interessante? Porque eu trabalho com médias móveis. E aí, as médias móveis elas podem servir como suporte ou como resistência, tá? Neste caso, a tendência de alta ela deve estar servindo como suporte. Eu devo estar com médias para baixo do preço ali, recebendo o preço, tá? E o preço voltando para a média. Então, eu vou colocar a média aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as três médias aqui que eu utilizo, na verdade são quatro, porque a quarta não apareceu, de 200 períodos, tá? E veja que quando ele se afasta das médias, ele volta para a média. Então, essa região aqui já era uma zona compradora também. E o gatilho mais forte foi essa barra aqui, ó, essa barra de impulsão, e que gerou todo o movimento de impulsão. E veja, outra coisa, quando eu falo expansão de Fibonacci, quando eu tenho um movimento de impulsão assim, ó, correção, eu faço a próxima impulsão, eu utilizo esse trajeto de alta aqui para fazer as expansões para cima. O mercado pode ir para a primeira, segunda, terceira zona de expansão de Fibonacci. E veja isso aqui, ó. Eu cravei aqui, ó,
do início aqui, a expansão daqui desse fundo, tá? Essa pernada de longo prazo aqui, ó, e fiz a expansão para cima. Olha lá. Primeira, ele deu uma pausa na primeira, segurou, rompeu para cima e tocou lá na segunda, tá? A segunda expansão de Fibonacci é uma das expansões mais testadas que tem, tá? Que seria aí 100% do movimento, tá? Desse seria replicar toda essa flecha amarela aqui para cima. E ele foi lá e tocou. Normalmente ele gera ali uma zona. Nesse caso aqui, ele toca exatamente a região de 2, né? Aqui da expansão de 2 e cede, tá, pessoal? Então, incrível Fibonacci, é essa ferramenta aí que eu mais utilizo no mercado, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, aí, vamos tirar aqui, ele faz esse fundo, esse topo, desculpa, nessa região aqui, ó, e esse topo acontece em 2020, antes da pandemia, tá? E aí o mercado cai forte novamente, tá? Ele cai forte novamente. Ele vem buscar esse suporte aqui, eu tenho essa região aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Esse suporte aqui, ó, tá vendo? Esse suporte, ele veio em linha reta e cai. E esse trecho aqui, de novo, ó, esse movimento agora de impulsão aqui, ó, quando o mercado cai, aqui, ele deve ter retornado para uma retração de Fibonacci. Então, vamos lá, colocar de todo esse trecho aqui a retração, lá do topo para o fundo. Deixa eu aparecer aqui, deu uma travada de novo, que a internet está falhando hoje, tá? Vamos ver aqui. Pronto, olha lá, ó. Olha lá. Ele pode ir para um dos 3 níveis. Ele foi para o primeiro, passou reto, rápido, 1, 2, 3 e toca no terceiro nível aqui, que é exatamente dessa linha azul. Eu vou tirar a linha azul, que é o suporte, tá? Então, quer dizer, eu tinha o suporte dessa congestão aqui, que servia como suporte do preço, eu tinha a retração desse movimento, tá? E aqui, vamos ver se eu tinha média móvel. Olha a média móvel passando novamente. Ele passou aqui, ó, nessa região, e aqui ele vai e de novo para aqui. Então, eu tinha vários pontos mostrando para mim que era um suporte muito forte que seria válido a compra, o que eu estou em tendência de alta, ok? Então, novamente, retração de Fibonacci e a expansão de Fibonacci me ajudou no movimento, certo? Beleza, isso aconteceu, foi a queda da Covid. Bom, a partir de agora, o que acontece? O mercado tenta subir, tá? Então, ele está em impulsão, correção. Se ele continuar a tendência de alta, ele tem que estourar o topo aqui da Covid. Ele tem que fazer isso aqui, ok? E aí é o que eu falo. Temos que respeitar a movimentação. Se a movimentação não espelhar esse próximo movimento aqui, não acontecer, e o comportamento do preço mudar, pessoal, você precisa mudar de ideia. Você precisa esquecer o que você projetou e se alinhar com o mercado. Então, por isso que eu falo que eu não preciso ficar olhando notícias. Eu não preciso ficar olhando balanços. Por quê? Porque o grande investidor está fazendo isso para você. Ele está olhando para você e ele sabe se a partir daquele momento aquela empresa vai passar por algumas dificuldades, ou por um cenário econômico do país, ou pelo próprio problema na empresa, etc. Tá? Inflação, etc. Ele fará essa leitura para você e ele vai parar de comprar aquela ação. Fato. E isso vai fazer com que o preço não se sustente e comece a cair. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu vou tirar aqui a média, eu vou continuar aqui no preço. Então, ele fez um topo, está uma tendência de alta tranquila aqui, faz um topo, vem para cá, maravilha, eu tenho que superar o topo. Aí ele bate aqui, opa, tudo bem, faz um fundo, tudo bem, sobe, não supera esse topo, opa, pode estar entrando numa lateralização assim, ó, tá?
pode estar entrando uma lateralização, só que o que ele faz? Ele vem, marca um topo no mesmo nível, e essa barra aqui vai perdendo o fundo, e ele vem até aqui embaixo. Então, olha só, aí eu vou colocar uma linha aqui, ó, que é o suporte. Então, o que ele faz? Ele vai para baixo desse patamar, ele entra de vez numa tendência de baixa aqui, e podendo entrar numa tendência de baixa ainda maior, que é perder este fundo da Covid, porque se é um ciclo maior, eu posso estar fazendo um ciclo grande aqui, ó, que eu estou num ciclo grande de alta, ó, ciclo grande de alta. Agora eu posso entrar num ciclo grande de baixa, que é fazer isso e isso, desse movimento da Covid aqui, ó. Isso aqui, ó, entra neste movimento, nessa pernada, tá? Eu tenho esse ciclo grande aqui, ó, esse ciclo grande. E aí, o que que fez? Vou deixar aqui assim, ó, para vocês verem aqui, que ele vai, muda a direção do preço, então respeite essa direção, ele entra, faz um topo duplo, que é um padrão aqui de tendência de marcação de topo e marcação de o mercado pode virar um mercado baixista, e aí perde o fundo. E aí ele começa, ó, zigue-zague descendente, ó, tá vendo? Topos abaixo, um topo aqui em cima, o outro topo aqui, o outro topo aqui, e o pior, perdeu esse fundo aqui, ó. Perdeu esse fundo, veio para cá, marcou um novo topo, aí ele vai caindo aos poucos aqui, ele vai fazendo um pullback nessa região aqui que ele rompeu para baixo, ó. Então ele não faz um novo topo, tá? Ele só testa a região e está fazendo um novo fundo novamente. Então, a tendência de baixa da EZTEC é clara. E esse ponto aqui, ó, esse momento onde houve essa virada do preço, né, que foi quando ele realizou o topo duplo e perdeu principalmente este fundo aqui, ó, perdeu este fundo aqui, isso aqui era o sinal de alerta para que você começasse a encerrar suas posições. Por quê? Porque você não sabe até que ponto essa tendência de baixa vai continuar, tá? E aí, ó, com essa tendência de baixa consolidada, eu já tenho pontos aqui, eu tenho esses pontos aqui, né? Eu tenho esses pontos aqui, e eu já posso traçar aí um canal, né? Traço aqui, pego um topo, faço esse ligamento com os outros topos, e eu tenho esse canal de baixa. Tem esse canal de baixa. Então, aqui está claro como as outras ações que eu mostrei para vocês. Está claro. Se você seguir o preço e seguir o preço no gráfico de longo prazo, no gráfico semanal, no gráfico mensal, que é este aqui, ele vai te dar a direção que aquela ação vai tomar. Então, se você entende essa teoria de Down, essa movimentação, sabe fazer esses movimentos de retração, de expansão de Fibonacci, que é aí que está o segredo para você buscar, para entender até onde ela pode ir, até onde ela pode cair, tá? Sabendo como é que funciona a movimentação de zigue-zague ascendente, descendente, ele está te dando essa direção. Se você entrar nessa ação, o problema é seu, porque você está olhando para esse gráfico aqui, e a tendência desse gráfico é de tendência de baixa, né? Eu vou até aqui pintar o fundo dela aqui, ó. Tendência de baixa, tá? Tendência de baixa neste momento. Está claro aqui. E o que que precisa acontecer? Precisa acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, neste canal aqui, ó. Acontecer a virada do preço rompendo o canal. Então, eu preciso ver uma saída do preço, fazendo um pivô de alta aqui para dentro, mas rompendo, como foi aqui, que eu já tinha mostrado, ou um movimento, quem sabe, até mais forte, rompendo o canal, fazendo um fundo já fora do canal e depois rompendo o topo. Simples. Assim. A gente não pode complicar a análise gráfica, tá? Ela fica complicada quando eu pego esse gráfico mensal aqui e vou para o gráfico diário. E aí são inúmeras barras, tá?
E aí você tenta entrar no momento onde o mercado está numa tendência de baixa e você está tentando pegar esse movimentozinho aqui, ó, de alta. É mais arriscado? Claro que é mais arriscado você pegar esse movimento. Então, quando você está a favor de uma tendência maior, que seria essa aqui, por exemplo, ó, essa tendência de alta aqui, ó, por exemplo, fica mais fácil você se posicionar aqui, porque você sabe que o movimento ele é mais forte para cima e o movimento de queda é menor, é mais forte para cima e ele cai pouco, depois faz outro movimento para cima. Você precisa estar a favor da tendência, a favor da tendência. Então, volto a falar para vocês aqui, seguir uma determinada empresa, uma ação, e você acabar analisando ela apenas por gráficos é o suficiente, porque, volto a falar, o big player está fazendo este papel para você. Ele está fazendo essa análise. Ele sabe o melhor momento onde a empresa vai se recuperar, mesmo em notícias terríveis no mercado. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Vocês vão perceber que mesmo em momentos terríveis do país, da empresa, se o mercado for para retomar a tendência de alta, o preço vai mudar de direção. E aconteça o que acontecer, tá? Olha só, aconteça o que acontecer nesta subida aqui, ó, nesta subida, e eu vou mostrar isso para vocês em uma das empresas aí que eu faço uma análise, notícias ruins demais, uma das piores notícias da empresa, resultados trimestrais de empresas terríveis, e a ação não parava de subir, porque o mercado queria comprar aquela ação, ponto final. Tá? Então, quando você estuda, você tem mais credibilidade para acreditar naquele movimento, para você confiar naquela movimentação. E, logicamente, como eu falei para vocês, mude a sua leitura se o preço mudar de direção. Simples assim. Muda de opinião na hora que o preço mudar de direção. Acabou. Ok? Então, aqui é EZTEC, setor de construção civil, tendência de baixa neste momento e, por enquanto, nada a se fazer. Isso na minha visão, ok? Então, volto a falar aqui, se você quer entrar no meu grupo de acompanhamento, nessa minha mentoria semanal, aprender a realizar essas leituras e te ajudar no longo prazo. Aliás, um ano importante, 2023, tá? Porque se você não investe em criptomoedas ou já investe em criptomoedas, o mercado está caindo, tá? Está caindo. Mas uma hora esse mercado vai parar de cair. E na hora que ele voltar a subir, nós sabemos que ali é a Fórmula 1 dos investimentos. As rentabilidades são monstruosas, são muito fortes, ok? E eu estou aqui para auxiliar a mostrar para vocês como entender e realizar essa leitura. Então, nessa mentoria semanal aí, aproveite que vai até agora, domingo, dia 8, essa promoção que está saindo apenas por R$ 25 por mês, tá? E aí, o que vai acontecer? Neste fim de semana já, você já vai receber um vídeo completo com as ações que eu monitoro, tá? Do mercado brasileiro, americano, criptomoedas e tesouro direto. E semana que vem, já na quarta-feira, já vai iniciar nossa primeira aula ao vivo, né? Para eu passar conteúdos de análise gráfica, tá? Como vocês, para vocês entenderem essa movimentação do preço, ok? Então, aproveite, corre aí, o link está na descrição aí, promoção vai até domingo, ok? Espero aqui desse outro lado, ok? Forte abraço!